Olá, boa noite. Temer contraria Rodrigo Maia e edita medida provisória para alterar a reforma trabalhista, que entrou em vigor no sábado. Polícia Federal prende filho do presidente da Assembleia Legislativa do Rio e Jorge Pisciani, do PMDB, é levado à força para prestar depoimento. Ele é acusado de receber propina de empresas do setor de transporte. Ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do PMDB, é preso. Ele é apontado como chefe de um esquema de propina existente há mais de 10 anos no estado. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que denúncia contra a irmã e primo do senador Aécio Neves deve continuar na corte. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São 3 gêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih! Desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente. E em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Existe uma fonte de energia? Está em toda parte. Ela é abundante e brasileira. Essa fonte de energia sou eu. Movidos pela curiosidade e pelo conhecimento, a gente vai longe. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo percebe que tomou o cálcio errado. E aí surgem os problemas com a osteoporose. Por isso você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Hoje é o Dia Mundial do Combate à Diabetes e nada melhor do que informação para você se prevenir e se cuidar. No Todo Seu de hoje eu converso com uma jornalista que convive com a doença desde jovem e também com uma médica endocrinologista. Tem ainda o requinte da alta gastronomia japonesa, os sucessos de Dudu Nobre. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Ah, tem também um papo com a humorista Marcela Tavares. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando. A polícia ainda não localizou o responsável pelo drone que provocou transtornos no aeroporto de Congonhas esta semana.
Para evitar este tipo de problema, algumas empresas já têm tecnologias que detectam os aparelhos e podem emitir alertas de segurança. Por causa da presença do drone nas proximidades, o aeroporto ficou fechado por 2 horas. 41 voos foram afetados, gerando um prejuízo de R$1 milhão, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. O uso de drones perto dos aeroportos é proibido. Segundo as regras da aeronáutica, esses equipamentos só podem ser usados a uma distância de 9 quilômetros da pista e bem distante da rota dos aviões. O problema é que esta norma nem sempre é seguida. E o pior, os radares dos aeroportos não conseguem detectar essas aeronaves não tripuladas. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, equipamentos como este já estão sendo testados. São os chamados caça-drones. A tecnologia alemã está disponível no Brasil há um mês. Está sendo instalada em condomínios residenciais e industriais para evitar que os imóveis sejam vigiados. O kit básico com uma câmera e um sensor que monitora um raio de 2 quilômetros custa em média R$200 mil. Essa tecnologia, sim, ela poderia ser utilizada para evitar a situação que tivemos no domingo, identificando o drone, o momento que o drone estava naquela área protegida, que era a área do aeroporto, e o momento, inclusive, que ele se foi, porque o aeroporto ficou fechado durante mais de 2 horas, né? E talvez o drone ficou ali ativo por 10, 15 minutos. A ferramenta é capaz até mesmo de apontar onde está o dono do drone. Se eu tiver a localização do piloto, eu consigo me adiantar na contramedida que seria enviar uma equipe ou deslocar uma polícia. Assim que o equipamento é detectado, um alerta é emitido. O comandante Décio Correia, presidente do Fórum Brasileiro para o Desenvolvimento da Aviação Civil, afirma que uma aeronave não tripulada pode derrubar um avião de grande porte. Para o especialista, não basta apenas criar equipamentos que possam detectar os drones. A solução bem simples é obrigar com que o fabricante instale um dispositivo do tipo transponder que permite que, número 1, os órgãos de controle do tráfego aéreo tenham esse sinal e consigam orientar o tráfego para evitar colisões. E a segunda delas, os operadores terão que ter curso de operação e ter regulamentos severos aonde você vai voar. Artistas e intelectuais se reuniram hoje no Teatro Oficina, na região do Bexiga, centro de São Paulo, para o lançamento de um livro da atriz Fernanda Torres e para um ato em defesa do espaço que é alvo de polêmica com o grupo Silvio Santos, proprietário do terreno ao lado. O Oficina repleto de estrelas. No palco, Fernanda Montenegro, Antônio Fagundes, José Celso Martinez Corrêa, dramaturgo e idealizador do teatro, juntos para uma leitura especial. A noite estava reservada para o lançamento do livro da atriz Fernanda Torres, o romance A Glória e seu Cortejo de Horror. Mas o evento acabou se transformando em um ato em defesa do Oficina. Não há uma atitude hoje que você tome que não seja política. Realmente, se aqui subir 3 torres, o teatro vai ficar sepultado. E o Bexiga está pedindo essa praça. A Lapa é o lugar mais vivo do Rio de Janeiro hoje em dia, como já era e voltou a ser, porque o Perfeito Fortuna, que tem a alma do Zé Celso, fez isso com aquele lugar. E eu acho que esse lugar pode virar um grande centro cultural e urbanístico, com a mão desse lugar aqui, que é o Teatro Oficina. O Teatro Oficina é tombado pelos 3 órgãos do patrimônio histórico, mas em outubro, o CONDEFA, o órgão estadual, revogou uma decisão de 2016 e decidiu autorizar a construção de torres comerciais em um terreno vizinho, que pertence à construtora Cisan, do grupo Silvio Santos. Os artistas defendem que a área seja transformada em um parque público. Não é um problema, não do proprietário. Isso tudo é para distrair. O problema é a objetividade de uma visão cultural que isto aqui representa e que essa praça representa para isto aqui e também para o Bexiga, para a cidade e para o estado e para o país, porque isto aqui não é só de São Paulo e do Bexiga. Isso aqui é uma presença cultural teatral no Brasil.
Uma reunião entre o apresentador e Zé Celso, mediada pelo prefeito João Dória, do PSDB, terminou sem acordo. Apesar das outras instâncias não autorizarem a construção por entenderem que a área externa ao teatro também é tombada, Silvio Santos resiste a ceder ou trocar o terreno. Hoje, o dramaturgo disse que as discussões, que já duram mais de 30 anos, continuam. Mas o Dória insistindo ainda, mas podemos retomar a negociação. Amanhã, no Dia da República, tem um encontro com o deputado do PSOL e o secretário de Cultura do Estado, para discutir como fazer esse, como eles chamam, o embrólio do Parque Augusto e o embrólio da Teatro da Oficina. E a Justiça de São Paulo derrubou a liminar que suspendia a privatização do Autódromo de Interlagos. O pedido para a suspensão do andamento do projeto foi apresentado pelo vereador Mário Covas Neto, do PSDB, no último dia 10. Ele alegava que o projeto passou de forma acelerada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Na decisão de hoje, o desembargador Ferraz de Arruda, o mesmo que bloqueou o processo a pedido de Covas Neto, entendeu que não houve violação, mas sim uma diferença de interpretação do regimento da Casa, o que não invalida os trabalhos feitos até agora. O texto para a concessão do autódromo à iniciativa privada, apresentado pelo prefeito João Dória no início de sua gestão, foi aprovado em primeira votação na última quarta-feira, dia 8 de novembro. Em desdobramento da Operação Lava Jato, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do PMDB, é levado para prestar depoimento. O deputado é acusado de receber mais de 80 milhões de reais em propina. Empresários do setor de ônibus também foram presos. Jorge Pisciani foi obrigado a depor assim que saiu do avião que partiu de Uberlândia, em Minas, pousou no aeroporto Santos Dumont, no Rio. O filho dele, o empresário Felipe Pisciani, que estava na cidade mineira, foi preso. Jorge Pisciani foi eleito presidente da Alerj por 6 vezes. Ele já é deputado estadual há mais de 20 anos. Segundo o Ministério Público, além dos desvios, ele atuava politicamente como presidente da Assembleia para barrar a abertura de CPIs na casa. Também foram detidos na operação de hoje o empresário Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes do Rio, a FETransport. Eles estavam em recolhimento noturno por determinação do STF desde outubro. Já os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, ambos do PMDB, foram alvo de condução coercitiva. A Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato, investiga o uso da presidência e outros postos da Alerj para a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo a investigação, os envolvidos recebiam propina da FETransport. De acordo com a Polícia Federal, os benefícios fiscais às empresas de transporte e também empreiteiras fizeram com que o Estado deixasse de arrecadar mais de 138 bilhões de reais. Para o Ministério Público, não há dúvidas de que o esquema foi determinante para o colapso nas contas públicas do Rio. Enquanto o Rio de Janeiro definha a ponto de estarmos nessa verdadeira situação de caos social, esses sujeitos se empapuçam com o dinheiro da corrupção. O deputado Edson Albertassi ganhou relevância no esquema porque teria sido indicado para conselheiro no Tribunal de Contas do Estado para, supostamente, retomar o controle financeiro do esquema de corrupção que havia sido interrompido após a prisão dos conselheiros em outra operação ligada à Lava Jato. Ele assumiria o cargo nesta terça-feira, mas a nomeação pelo governador Luiz Fernando Pezão foi suspensa por decisão do Tribunal de Justiça do Rio. Entre fevereiro de 2016 a maio deste ano, Albertassi recebeu repasses de cerca de R$60 mil por mês. Segundo a investigação, o esquema de fraudes passava pelo cofre forte das transportadoras antes de chegar aos políticos. A informação foi repassada às autoridades por Álvaro José Novis, que fechou delação premiada. Hoje, durante a coletiva, o procurador pediu apoio da sociedade. Os órgãos de persecução estão reagindo. A sociedade também precisa reagir. Que vá para frente da Alerj, que cobre dos parlamentares uma postura pública
e que, se for o caso, afaste essas pessoas. Estamos trazendo elementos de prova concretos, não são meras especulações. O presidente Michel Temer se encontrou hoje no Palácio do Planalto com os ministros da articulação política e também do PSDB para avaliar a situação dos tucanos na base de apoio do governo após o pedido de demissão de Bruno Araújo, do Ministério das Cidades, ontem. No encontro, Temer decidiu consultar os líderes da base para exonerar os ministros que devem se candidatar a cargos eletivos no ano que vem. Segundo o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB, a reforma ministerial de Temer deve mexer com ao menos 17 dos 24 ministros da equipe do presidente da República. O prazo final para a saída daqueles que vão se candidatar foi fixado para abril de 2018. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Depois que o ministro Bruno Araújo largou o Ministério das Cidades, alegando que a divisão do seu partido prejudica o seu desempenho, muita gente achou que agora sim o PSDB está saindo para atender o Centrão, que está querendo ocupar aquele espaço. Não é bem assim. A Luísio Nunes não quer sair do Ministério das Relações Exteriores, Luiz Lindo Valois certamente também não, e por aí afora. E o Embaçaí, que é o mais importante, o ministro de Relações Institucionais, está disposto até a ir para o PMDB, para ficar no emprego que ele está. O PSDB dá a impressão que está num abraço de afogados com o Temer, à espera de largá-lo no momento preciso antes de afogar. Olha, essa é uma ilusão que todo mundo, qualquer pessoa que abraça um afogado tem. É muito difícil encontrar esse timing. É muito mais provável que afunde junto. Até porque essa união, ela é também transmitida ao público. Agora, enquanto isso, o Centrão, que não tem nada a ver com a situação, fica aí comemorando que o Ministério da Cidade, que o Bruno Araújo deixou, tem muita verba e muito poder. Resta saber se essa verba e se esse poder vai reverter a péssima imagem que os políticos, em especial do Centrão, têm para evitar que isso seja contaminado na eleição, garantindo a permanência do foro privilegiado. E eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé! A Polícia Federal prendeu o ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do PMDB. André Putinelli é acusado de ser o chefe de um esquema de propina existente há mais de 10 anos no estado. O filho dele, André Putinelli Júnior, também foi preso preventivamente na 5ª fase da Operação Manta Asfáltica. Os dois foram levados para a Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. De acordo com a investigação, foram desviados 235 milhões de reais dos cofres públicos com o direcionamento de licitações, superfaturamento de obras, entre outras atividades ilícitas. Para o Ministério Público Federal, o ex-governador tinha papel central, sendo o beneficiário e garantidor de todo o esquema. Ele mantinha estas operações com empresas envolvidas na lavagem de dinheiro. André Putinelli já era investigado pela Polícia Federal e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. A prisão foi autorizada pela Justiça agora, graças à delação do homem apontado como operador do esquema entre 2007 e 2014. O pecuarista Ivanildo da Cunha Miranda contou à polícia que pegava propina e dinheiro vivo em São Paulo e levava em mochilas e caixas até o ex-governador. Foi o empresário Wesley Batista, da JBS Friboi, quem citou a atuação de Ivanildo em sua delação à Procuradoria-Geral da República. Além dos relatos, a polícia diz ter outras provas contra o ex-governador e o filho dele. A Justiça decretou o sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e das empresas investigadas. O presidente Michel Temer assinou agora à noite a medida provisória que modifica a reforma trabalhista. A regulamentação dos pontos polêmicos por MP contraria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, que defendia que mudanças como essas deveriam ser feitas por projeto de lei. Maia afirmou que a decisão foi um grave erro. Temer explicou que não poderia romper com promessa feita em julho aos senadores governistas para que aprovassem a proposta. E o Supremo decidiu que a denúncia contra a irmã do senador Aécio Neves do PSDB, Andréa Neves, deve continuar na corte.
A decisão vale também para o primo do tucano, Frederico Pacheco de Medeiros, e para o ex-assessor parlamentar Menderson Souza. Todos eles foram denunciados junto com Aécio com base na delação dos executivos da JBS Friboi. A maioria dos ministros entendeu que todas as acusações têm relação com o mesmo fato e que separar a investigação poderia prejudicar o desfecho do caso. Segundo o Ministério Público, Aécio pediu e recebeu de Joesley Batista propina de R$2 milhões. O valor foi solicitado pela irmã dele, Andréa Neves, e o pagamento foi intermediado por Frederico Pacheco e Menderson Souza. A capital paulista amanheceu com temperaturas baixas, mas esquentou e chegou a fazer 27 graus à tarde, com bastante sol. Agora à noite já voltou a esfriar um pouco. E será que o feriado vai ser de calor? Vamos ver com Mariana Armentano. Enquanto a frente fria que vem lá do sul não chega por aqui, o tempo continua firme, com muito sol e céu azul e também bastante calor. O feriado vai começar com mínima de 14 graus nessa próxima madrugada, mas à tarde já chega a fazer até 32 graus. Aí na quinta-feira a máxima sobe para os 33 graus, já com chances de chuva a partir da tarde por causa do avanço dessa frente fria, e continua tudo muito parecido na sexta, com máxima prevista em torno dos 32 graus aqui na capital. Representantes do Brasil, da Alemanha, da Noruega e do Reino Unido assinaram hoje um tratado em prol da Amazônia. O ministro do Meio Ambiente brasileiro, José Sarney Filho, prometeu desmatamento zero até 2030. Eles se reuniram na COP23, na Alemanha, que é acompanhada por professores e alunos da Faculdade Casper Libero. O ministro brasileiro do Meio Ambiente reforçou que o desmatamento hoje é 76% menor do que em 2004, quando teve início o programa Amazônia Legal. Ampliamos em 354 mil hectares as áreas de preservação. O governo brasileiro reforça a necessidade de colocar em prática o chamado pagamento pelo serviço ambiental. Como esses serviços servem para todos no planeta, nada mais justo do que quem preserva o meio ambiente seja recompensado por isso. De nada adianta cobrar taxas ou pagar multas por destruir uma nascente ou então poluir um rio. É necessário que as pessoas que preservam esses recursos naturais sejam recompensadas. Governadores de estados brasileiros que fazem parte da Amazônia assinaram acordos e receberam seus primeiros cheques de milhões de libras e euros dos governos da Alemanha, Reino Unido e Noruega. Presente no evento, o ícone da luta ambiental brasileira, o cacique Raoni, de Mato Grosso, pediu a união de todos, do Brasil e do mundo, em torno da proteção das florestas. Notícias internacionais, um atirador realizou vários ataques em uma cidade do estado americano da Califórnia e matou 4 pessoas. Ele foi morto. De acordo com a polícia, o responsável, que já foi identificado, mas não teve a identidade revelada, atirou nas vítimas em pelo menos 7 locais do condado de Tehama. Ele disparou inclusive em uma escola primária na cidade. As investigações continuam, mas, segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por um desentendimento familiar. O Irã anunciou o fim das operações de resgate de vítimas do terremoto na fronteira com o Iraque. Mais de 530 pessoas morreram, 8 mil ficaram feridas. O presidente iraniano Hassan Rouhani visitou algumas das áreas afetadas e disse que foram mobilizados recursos do governo para fazer frente à crise. O governo vai fazer empréstimos aos moradores para reconstruir suas casas. Pelo menos 30 mil residências foram destruídas no terremoto. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Fica agora com Rony Von no Tudo Seu. A gente se vê amanhã. Tenha um bom feriado. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora. Tudo Seu.